você conhece uma árvore pelos seus frutos. Não é qualquer um que fala bonito, você vai atrás. Você precisa ver o que ele produz de fruto. Não é verdade? Se eu falo bonito, mas a minha casa toda é destroçada. Eu não tenho testemunho em lugar nenhum. Se eu não me abençoe de forma alguma, irmãos, que valem as minhas palavras? Que valem as minhas palavras? Não é verdade, irmãos? Se eu falo por Deus, eu tenho que ter fruto. Não é, irmãos? E graças a Deus tem havido fruto em abundância nesses anos todos. De tudo que aconteceu no nosso meio. Não é verdade, irmãos? Graças ao Senhor. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Nós precisamos deixar o Senhor fazer uma mudança grande na nossa mente. Porque nós estamos nesse momento, irmão, de virada. Nós precisamos ser renovados na nossa mente. Se não formos renovados, irmãos, Deus não consegue nos usar do jeito que Ele quer nos usar. Enquanto que um usa sua razão para fazer comentários sobre uma coisa, tecer críticas sobre outra coisa, e se você não estiver no Espírito, você vai dizer, eu concordo com ele, eu penso também dessa mesma maneira. Irmãos, você vai acabar, o quê? Prejudicando a si mesmo. Então, nessa hora, precisamos estar no Espírito. Sobriedade na cabeça, irmãos, viver no Espírito, ter a sensibilidade do Espírito para saber o que Deus quer e o que Deus está falando. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, precisamos invocar o nome do Senhor. Nós, homens, irmãos, sempre achamos que estamos certos. Mas quando Deus nos ilumina, nós vemos o quanto nós estávamos errados. Nós precisamos, irmãos, aprender a nos humilhar, invocar o nome do Senhor e viver mais no Espírito. Não viver na nossa razão. Não é isso? Nossa maneira de pensar. Nossos pensamentos, irmãos, são limitados. Por isso em Isaías 55 Deus disse, os meus pensamentos, os pensamentos de Deus, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz Deus. Irmão, porque assim como o céu é muito distante da terra, assim também são os meus pensamentos muito distantes dos vossos pensamentos. E os meus caminhos são também tão distantes dos vossos caminhos. Por isso, irmãos, não vamos usar a nossa mente racional para entender o que o Senhor está fazendo entre nós e mais ainda, pior ainda, criticando o que Deus está fazendo. Não é verdade? Vamos enxergar o que Deus está fazendo. O vento sopra para onde Ele quer. Você nunca sabe de onde o vento vem. E você não sabe para onde vai. E você não sabe por que caminho ele vai tomar. Porque o vento, ele vai fazer o que ele quiser. Não tem uma equação x mais y igual a z. Não tem uma equação. Ele vai soprar, ele vai caminhar do jeito que ele quer caminhar. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por isso, irmãos, não enquadre Deus na sua maneira de pensar. Deixe o Espírito ter liberdade. E o Espírito vai fazer 1000 coisas que você não pode fazer, Ele vai fazer por meio de você, se você deixá-lo fazer. Não é verdade, irmãos? Por isso, irmãos, quanto mais nós aprendemos a negar a nossa vida da alma, mais o Espírito vai ter liberdade de fazer as coisas. Quanto mais eu estou cheio de opiniões, cheio de sugestões, cheio de ponto de vista, o Espírito fica lá amarrado dentro de mim. Não tem liberdade de fazer as coisas. Porque está tudo amarrado já com a minha cabeça, com o meu pensamento, com a minha maneira de agir. Vamos dar liberdade para o Espírito. Quem é que fez para aquelas 2 donas do restaurante pularem e dizer amém? Quem que fez? Você é capaz de fazer isso? Não. É o Espírito. Com seus pensamentos, você é capaz de fazer isso? Não. É o Espírito. Irmão, se nós, com nossos pensamentos, nosso esforço humano, tentamos fazer uma coisa, no máximo nós vamos criar uma nova religião. Uma nova denominação. Um novo grupo. Mas, irmãos, nós não vamos fazer a obra de Deus. A obra de Deus se faz pelo Espírito. Se faz pelas pessoas que negam a si mesmo e aprendam a viver no Espírito. Por isso, irmãos, nós precisamos invocar mais o nome do Senhor. Todo o tempo, ó Senhor Jesus.
não ousando em nenhum momento, irmãos, fazer as coisas por nós mesmos. O problema do homem é que ele quer agradar a Deus. Não tem um homem que não quer agradar a Deus. Não tem um homem que não quer fazer o certo. Não quer fazer o bem. Existe algum homem que não quer fazer o bem? Não acredito. Todo homem quer fazer o bem. Quer fazer o certo. Quer agradar a Deus. Quer agradar os homens. Não é? Mas, irmãos, depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ganhou uma falsa impressão de que ele é capaz de fazer as coisas. O homem ganhou uma falsa impressão de que, por saber julgar o que é bem e o que é mal, ele consegue rejeitar o mal e fazer o bem. Irmãos, é um ledo engano. O homem não tem capacidade. E isso vem nos enganando desde a nossa infância. Os adolescentes, quando os pais falam para os seus filhos, não vá com aquela má companhia. Aquilo ali vai levar você a fumar, levar você a beber, não vai atrás dele. E um adolescente vai ser, pai, mãe, fique tranquilo, eu sei disso. Não é assim? É assim mesmo, né? Vocês que são pais sabem disso. Pai, mãe, fique tranquilo, eu sei disso. Ele sabe tanto que depois vai atrás das más companhias. Não é? E depois que vai atrás das más companhias, você fala com ele, pai, fica tranquilo, eu não vou fazer aqueles que eles fazem, não. Eu só é minha amizade, esses pais sabem como é que é. Irmãos, mas arrasta os adolescentes para baixo, não arrasta? Porque o homem nasceu assim, quer fazer o bem, quer agradar os pais, mas, irmãos, existe uma força que ele não tem, não vence. Essa força é uma força do pecado, natureza pecaminosa que já entrou no homem. E essa alma que quer fazer o bem para Deus, ela está fragilizada, está enfraquecida. Porque quem dá força para a alma é o Espírito. Você se isolando do Espírito, você não tem capacidade de fazer as coisas. Aí vem a história de Caim. Caim entendeu que Deus, na verdade, queria que o homem servisse a Deus e ofertasse para Deus. Ele pegou o melhor produto da terra, com o suor do seu rosto, obteve o melhor produto e deu para o Senhor. E Deus não aceitou sua oferta. Porque o homem se julga capaz de fazer alguma coisa para Deus. Irmãos, esse é um princípio que nós ouvimos tanto, mas não cai a ficha. Você sabe disso em doutrina, você sabe pregar para os outros, mas na sua vida, irmãos, é difícil aplicar. Você continua se achando que você é capaz de fazer alguma coisa. Por isso, irmão, precisamos invocar o nome do Senhor. Não tem outro jeito, irmãos. Ó Senhor Jesus. Quando Deus falou para o povo em Monte Sinai, o que o povo disse? Tudo que o Senhor falar, nós faremos. Deixa conosco que a gente sabe fazer as coisas. É bucafé? Vamos fazer bucafé. Irmãos, nós não temos capacidade. Nós dependemos de Deus. Dependemos do Senhor para tudo. Até para viver, para o próximo passo, eu dependo do Senhor. Por isso, irmão, o melhor caminho é invocar o nome do Senhor. E ganhar a vida por meio da palavra do Senhor. Irmãos, esse é o nosso caminho, que o Senhor tem nos dado desde o início. Não é verdade? Agora Deus vai nos dar uma incumbência. Aqui, ó. Êxodo 19. Agora, pois, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, ouvir a palavra do Senhor não é suficiente. Tem que ouvir e guardar. Não é só vir numa reunião ou ler o alimento diário, ouvir o que o Senhor tem a falar. Irmão, precisamos ouvir e praticar. Ouvir só aumenta o conhecimento da minha cabeça. Ouvir só aumenta a minha capacidade intelectual. Não é isso? O Roderick me mostrou, antes de eu subir aqui, um versículo que diz assim: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se você ouvir, só ouvir, você vai se encher do saber. E o saber torna você mais arrogante. Torna você
mais sabedor que o outro, né? Você sabe tudo, certo? Quem fala com você, irmão, eu já sei disso. Você fala com ele, já sei daquilo. Né? Eu já li na Bíblia, eu consigo pregar uma mensagem para você sobre isso. Irmãos, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Por isso, irmãos, dependemos do Senhor. Ouvi a voz e guardar a aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Irmãos, qual é o objetivo de Deus, então, ter usado todo aquele grande esforço para tirar aquele povo que estava desfrutando do conforto do mundo, sendo um igual a todos no mundo, servindo ao Deus falso desse século? Irmãos, tirou do Egito é para quê? Qual o objetivo? Para ter um povo que tem um comportamento bonzinho, para ter um povo, não é isso? Que não faça mais aquelas maldades dos egípcios. Será que é só para isso? Não, é para ter um povo de propriedade exclusiva de Deus. O que significa ter um povo de propriedade exclusiva de Deus, irmão? Significa o reino de Deus. Não é? O que é um povo de propriedade exclusiva de Deus? É o seu reino. Deus quer o reino. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, irmão, já nos mostra que Deus quer o reino e quer usar o homem para restaurar o seu reino. Depois que ele criou o homem, criou a mulher, homem e mulher, o que ele falou? Deus os abençoou e lhes disse, capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, etc, etc. Irmãos, é o domínio. Deus criou o homem para que esse homem fosse de propriedade exclusiva de Deus e que restaurasse o domínio da terra por Deus, por meio do homem. Por isso, irmãos, essa terra está usurpada por Satanás. Ele hoje controla todos os reinos desse mundo. Embora Deus tenha seu arranjo soberano, né? Deus é soberano sobre todas as coisas, mas o inimigo ainda deita e rola nesse mundo. Por isso, irmão, nós vemos tanta injustiça, tanta corrupção, não é isso? Tantos problemas nesse mundo, porque Satanás domina esse mundo. Mas Deus chamou o povo de Israel, tirou do Egito para fazer deles um povo de propriedade exclusiva de Deus. Versículo seguinte, versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Um reino de sacerdotes e nação santa. Está ou não está claro aqui que Deus quer um reino? Deus quer uma nação? Esse reino, todos são sacerdotes. E nesse reino, todos servem a Deus. E é uma nação onde todos são santos, porque tem a vida santa de Deus, do Deus santo. Irmãos, não é o reino que Deus quer? Por isso Deus deu 12 filhos para Israel. E desses 12 filhos, viraram 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos de Israel, Deus quer fazer um reino, Deus quer fazer uma nação. Irmãos, é isso que Deus quer. Sabe por que você está aqui sentado? É por causa disso. Deus quer um reino, Deus quer uma nação. E um reino onde todos são sacerdotes. Mas infelizmente o homem criou a religião. Religião disso, religião daquilo. Mesmo na igreja cristã, irmãos, Deus, o quê? Que o homem, tornou artificial toda a organização. Hoje tem um clero, algumas organizações religiosas têm um clero que servem a Deus. Não é isso? Se for falar da igreja católica, vai desde o sistema papal, vai desde papa, que mais? Arcebispos, é isso, né? Me ajudem aqui, qual a consequência? O papa, cardeais, arcebispos, bispos, padres, não é? Então, eles são sacerdotes. Eles são sacerdotes. E os demais são leigos.
E os leigos não servem a Deus. Os leigos contribuem com o seu dinheiro e com a sua presença, não é? Irmãos, Deus sempre quis um reino de sacerdotes. Ele queria que todos fossem sacerdotes. Sabe quem é um sacerdote? Pega o alimento diário dessa semana. O que é um sacerdote? Qual é a função do sacerdote? Está bem claro, estampado no sábado. Semana 5, sábado. Qual é o título da semana 5? A função do sacerdote é levar o homem a Deus. A função do sacerdote é levar o homem a Deus. Irmãos, eu não sou apenas um leigo, um esquentador de banco de cadeira. Eu sou um sacerdote. Você é um sacerdote. Todos são sacerdotes. Não é? A maneira tradicional da igreja, há o quê? Presbíteros, diáconos, né? Os que auxiliam, né? Os obreiros, ou em algumas organizações tem pastores, tem sacerdotes, tem reverendos, não é isso? E os demais não servem ao Senhor. E mesmo entre nós, irmão, nós acabamos formando esse modelo entre nós. Tem os irmãos responsáveis, tem os irmãos de serviço. Nós temos reunião de irmãos de serviço, reunião de irmãos responsáveis, toda segunda-feira. Segunda-feira, primeira segunda do mês, reunião de serviço para toda a região 8A. Última segunda-feira do mês, uma reunião de serviço para a igreja em São Paulo. Segunda-feira do mês, uma reunião de serviço local. E terceira reunião distrital. Só vem homens, varões, os irmãos que têm um crachá, irmão de serviço. Não tem esse crachá, estou brincando, não tem esse crachá não. Mas irmãos, parece que só esses poucos podem servir, só esses poucos podem ser sacerdotes, quem sabe esses poucos vão ser vencedores. Não, o Senhor quer que todos sirvam. A próxima reunião de serviço geral vai ser no final do mês de julho. Nós vamos marcar no sábado, dia 30. Sábado, dia 30 de julho. Nós vamos vir aqui logo cedo. Vou pedir para os irmãos fazer aquele café simples, né? Que quem quiser tomar um pão com manteiga, tal, cafezinho com tal. E irmãos e irmãs, quem quiser pode participar. Quem quiser servir a Deus, podem participar. Não está limitado aos irmãos com crachás. Aí nós vamos abrir para Grande São Paulo. Olha lá, o Roderico Coração Grande, ó. Abriu para toda a Grande São Paulo. É. Uma reunião de serviço para todos os sacerdotes. Irmãos e irmãs. Para praticar, quem sabe as irmãs são melhores do que os irmãos, né? Às vezes os irmãos de fala, mas não põem em prática. Vamos ver se as irmãs agora ajudam, hein? Aí nós vamos ter um almoço juntos. Uma reunião de manhã, um almoço junto e terminou, tá bom? Fazer uma reunião, não precisa se estender à tarde. Fazer uma reunião de manhã, almoçamos juntos e nós voltamos cada um para nossos bairros para servir ao Senhor. Tá bom, irmãos? Anotaram? Na igreja, todos são sacerdotes. Eu vou voltar lá para versículo de segunda-feira. Segunda-feira. Então, quem é um sacerdote? Sacerdote, a responsabilidade do sacerdote é levar o homem a Deus. Então, esse versículo de Êxodo 18, versículo 19, é uma palavra dita pelo sogro de Moisés. O sogro de Moisés foi usado por Deus para trazer essa revelação para Moisés. Moisés, ele não sabia o que fazer. Ele estava conduzindo. Por que a gente fala em 2 milhões de pessoas? Porque o censo levantou-se 600 mil homens de guerra. Ora,
se há 600 homens de guerra, masculinos, varões, há também os varões de menor de idade e maior de idade. Não é isso? Então, e sem contar as mulheres. Se você contar que há entre as crianças, ou menor do que a idade de poder servir como exército, e maior do que essa faixa etária, nós talvez tenhamos só entre os varões 1 milhão de pessoas, não tem? Se tem 600 homens de guerra, nós devemos ter 1 milhão de homens. E rebatendo para 50% de mulheres, nós devemos ter aí por volta de 2 milhões de pessoas, que o povo de Israel tinha quando saiu do Egito. Né? Então você imagina, Moisés foi encarregado, comissionado por Deus para tirar esse povo do Egito. Você imagina os problemas que tem todos os dias. Se você já tem problema na sua casa, né? O cachorro mordeu o vizinho, e que o seu filho, certo, né, arrancou a orelha do colega, e que, né, tal, e você imagina 2 milhões, e Moisés tinha que cuidar de todos os casos sozinho. Ele tinha que abrir um tribunal ali para julgar todos os casos. Ele só se prestava para fazer isso. Levantava bem cedo de manhã, colocava uma tenda, e o povo que tinha problemas, questões para resolver, formavam filas intermináveis. Ficavam o dia inteiro no sol. E ele ali julgando um por um. Já pensou? Oh, o vizinho pegou minha galinha, que o cabrito, né, nasceu ali, o filho do vizinho matou e tal. Então, ele já pensou resolver todas essas questões de 2 milhões de pessoas? Aí o Jetro falou, não faça isso não, você está louco. Você não vai conseguir sair do lugar não. Aí deu essa palavra. Olha qual era a função de Moisés. A função de Moisés primeiramente era de sacerdote. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Irmãos, esse é um sacerdote. Ele representa o povo perante Deus. Ele leva as causas do povo para Deus. Irmãos, isso é ou não é lugar de oração? O que é o lugar de oração? É um lugar onde você leva os problemas das pessoas para Deus, não é? Você ajuda as pessoas orando. Irmãos, nós representamos ou não representamos o povo? E quem é esse povo aqui? Quem é esse povo? O povo de Israel. E o povo de Israel composto por quem? Pelas 12 tribos. Não é? Quantas tribos tem o povo de Israel? 12 tribos. 12 filhos de Jacó. Todos são bonitinhos, todos são comportadinhos, né? Todos são bonzinhos. Todos os filhos de Jacó são maravilhosos. Não é isso? Desde escola, idade escolar, comportadinhos. Depois, todos viraram varões, responsáveis. São assim? Então, Moisés tinha encargo de orar por todos, porque todos são bons. Hein? Só na história de José, quando José tinha 17 anos, vocês se lembram daquela história que ele saía para ver os seus irmãos? Seu pai mandava ele ver como é que estavam os seus irmãos. Ele não aguentava, não suportava ver a maldade, as coisas que estavam fazendo os filhos da Zilpa e de Bila. Quem é Zilpa? Quem é Bila? Quem sabe? A Zilpa, se eu não me engano, é a filha, é a serva de Raquel. E Bila é a serva de Lia. Quando Jacó quis casar com a Raquel, Labão, seu sogro, é um Labão mesmo, né? Em lugar de dar Raquel, deu Lia. Ele não gostava da Lia, mas deu a Lia. E Lia acabou sendo a esposa oficial dele. Depois ele trabalhou mais 7 anos pela Raquel. Então, ele tinha a Lia e a Raquel. E o Senhor era mais favorável a Lia. E deixou Raquel estéril.
E a Lia teve um filho atrás do outro. Se eu não me engano, teve 6 filhos, é isso? É isso, né? Teve 6 filhos. Não. Teve 4 primeiro. Teve 4. Aí a Raquel clamou ao Senhor, Senhor, né? Ou melhor, Raquel falou, então toma minha serva, falou para Jacó, toma minha serva e o filho que você produzir com ela seria minha. Eu não posso, estou estéril, não posso dar filho. Aí tomou a Zilpa e deu mais 2 filhos. E a Lia também, por competição, deu também a serva dela, a Bila, é isso, né? E teve mais 2 filhos. Irmãos, esses 4 filhos, com essas 2 servas, são os filhos que deram problema quando José saiu para visitar os irmãos. Não são bonzinhos não, irmãos, não são bonzinhos. E depois o Senhor teve misericórdia, deu a Raquel um filho, chamado José. Não é? E a Lia depois teve mais 2 filhos. E na morte de Raquel, nasceu Benjamim. Então são 12 filhos, 12, não são todos bonitinhos, bilu, né? Não. Problemáticos. Mas irmãos, Deus ama todas as 12 tribos. Deus falou que essas 12 tribos era povo dele. Ele queria fazer das 12 tribos um povo de propriedade exclusiva dele. Então Moisés não podia representar somente a tribo dele. Ele não era só aquele que cuidava da tribo dele, que era Levi. Ele era o filho de Levi, não era? Ele tinha que se preocupar com todas as 12 tribos. Irmãos, quando nós essa semana falamos sobre serviço ao Senhor, sacerdócio, primeira coisa vem à nossa cabeça, puxa, precisamos servir melhor na igreja. Serviço de criança, serviço de adolescente, serviço disso, daquilo, de estacionamento, tudo tal. Precisamos de mais gente para servir, vamos servir e tal. Irmãos, na verdade nós estamos pensando só na nossa tribo. Deus quer que a gente represente todo o povo. Por isso que o sacerdote, sumo sacerdote, carrega um peitoral, chamado éfode, uma veste sacerdotal. O peitoral, ele tem 12 pedras. Para lembrar ao sumo sacerdote que ele não deve cuidar só da tribo de Levi. Deve cuidar de todas as 12 tribos. Pôr no coração todo o povo de Deus. Irmão, nós precisamos pôr no coração todos os cristãos que o Senhor gerou por meio de todos os grupos cristãos, todas as denominações, todos os grupos religiosos. Se eles são nascidos genuinamente do Espírito, irmãos, são nossos irmãos. Nós devemos amá-los. Nós devemos cuidar deles. Representá-los perante Deus. Levar suas causas perante Deus. E não só isso, o sumo sacerdote tem nas 2 ombreiras, nos 2 ombros, sobre 2 ombros, 2 ombreiras, em cada ombreira tem 6 pedras. Também são 12 pedras preciosas, representando 12 tribos de Israel. Em outras palavras, não só amar, você precisa arcar com a responsabilidade. O ombro significa responsabilidade. Você precisa arcar com a responsabilidade sobre as 12 tribos de Deus. Precisamos cuidar deles. Eles não são para você criticar. Olha só o que eles fazem, que coisa vergonhosa. Eles só sabem fazer isso, só sabem tirar dinheiro do povo. Irmão, não adianta a gente ficar criticando. Nós precisamos levar a palavra de vida para eles. Não é? Irmãos, essa é a palavra. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, que ensina-lhes os estatutos e as leis. Precisamos ensinar a palavra escrita. Os nossos livros, irmãos, tem maior alcance do que nós. Vamos trabalhar com palavra escrita para que possamos, irmãos, ajudar todos os filhos de Deus das 12 tribos. Não é? E não só dar-lhe palavra e ensinamentos, precisa dar-lhes caminho. Não adianta falar, manda fazer, mas não dá caminho. Irmão, tem que ensinar-lhes o caminho por que deve andar. Irmão, nosso caminho é caminho da vida. Caminho do Espírito, caminho de negar a vida da alma, caminho de fazer a vida de Deus crescer. É ou não é esse caminho, irmãos? Se a gente não andar por esse caminho, irmãos, todos nós seremos cabeções, cheios de opiniões para dar. Quando surge uma questão, cada um quer
opinar de uma maneira, irmãos, nós seremos os primeiros a nos destruir, nos despedaçar entre nós mesmos. Irmão, nós adotamos o caminho do Espírito. O caminho de negar a si mesmo, negar nós mesmos. Deixa o Espírito ter governo em nós, possa reinar sobre todos nós, dar direção para todos nós. E agora, não só caminho, aqui ainda fala o quê? A obra que devem fazer. Essa obra, irmãos, é pregar o Evangelho do Reino. Usar as ferramentas que o Senhor nos deu, os comportores são para isso, os bucafés são para isso, os lugares de oração, as casas abertas, qualquer irmão que abrir o seu coração, você será usado como instrumento para alcançar as pessoas. Irmão, graças a Deus, por causa desse encargo, irmãos, não está mais somente sobre os ombros de Moisés. Ele distribui as cargas sobre chefes de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. Em outras palavras, até aquela irmã que não participa de nenhuma reunião de serviço de segunda-feira, ela pode ser útil num bucafé, num lugar de oração. Ela não sabe falar uma mensagem, mas ela sabe ajudar a outra pessoa a invocar o nome do Senhor. E a pessoa, quando invoca o nome do Senhor, a vida muda, há uma grande mudança na vida dela e da família dela. E o que acontece, irmãos? Essa pequena irmã ficou sendo chefe de 10, não é? Porque ela também contribuiu. E esse que acabou de recebeu ajuda, depois de ser instruído também, mostrando o caminho e a obra que deve andar, dali a pouco também está servindo no bucafé, ajudando outras pessoas. Irmãos, não vai dar conta se todos não ajudarem. Porque a nossa demanda para uma tribo já é muito grande, imagina só para 12 tribos. Não dá conta, irmãos. Por isso, irmãos, todas as irmãs aqui são irmãos de serviço. Ninguém é esquentador de cadeira aqui, não. Todos nós somos sacerdotes para levar pessoas para Deus. Mas tem uma coisa. Nós precisamos de amor. Precisamos de motivação. Como, irmãos, eu vou me preocupar com os outros? Como eu vou levar a causa dos outros para Deus, se só as minhas causas já não venço de levar para Deus? Não é? Eu já tenho tanto problema para resolver. Quem não tem problema para resolver aqui, levanta a mão. Ou quem tem problema para resolver, levanta a mão. Todos têm problemas. Até parece que você não tem problema, vai cuidar dos outros. Não é? Nós estamos... o meu emprego já não dá conta. Meu trabalho, preciso ganhar dinheiro. Preciso melhorar de vida. Comprar um carro melhor, casa melhor, não é isso? Isso melhor, aquilo melhor, tal. Eu não tenho tempo para essas coisas. Irmãos, por isso Deus precisa nos dar o amor pelas pessoas. E de onde vem esse amor pelas pessoas? Não vem de um sermão. Não vem de uma pregação. Todos saírem daqui convencidos que a gente tem que amar. Vamos amar, vamos amar. Irmão, não adianta falar sobre isso. Porque o amor do homem é limitado. O homem é mais egoísta do que ter desejo de amar os outros. Não é verdade? Cada um pensa em si. Mas, irmãos, até o amor entre marido e mulher, quando no começo, no meio do namoro, no calor do namoro, da paixão, aí finalmente casam, aquela coisa de que vocês sabem, né? Até de cabelos brancos, vou te amar, né? Até o fim da minha vida. Cadê esse amor? Onde foi? Sumiu? Irmãos, o amor humano é limitado. O amor humano precisa de conteúdo. O amor humano precisa de substância. Não adianta nós sairmos daqui, vamos falar em amar, vamos convidar os irmãos para comer pizza. Isso é amor, irmão. Pode ser, pode não ser. Irmãos, o amor é Deus. Porque Deus é amor. 1 João falou 2 vezes que Deus é amor. Por isso, irmãos, quando nós negamos a nós mesmos para crescer na vida de Deus, quando a vida de Deus
cresce em nós, nos satura, nos amadurece. A vida de Deus, irmãos, traz a natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? É amor. Você quer ter amor? Busca a vida. E você quer vida? Vai para o Espírito. O Espírito é o que dá vida. E a vida dá amor. E quando você se enche de vida, você ama sem você perceber. Você se dá. Hoje, conversando com o irmão, né, que foi ajudado por uma irmã, e falou assim, puxa, essa irmã quando veio conversar comigo, parece que ela se doou para mim, falando do Senhor para mim. Irmãos, é isso aí, a gente se doa sem saber. Você não precisa dizer, puxa, eu estou amando, eu estou me sacrificando. Quando você tem a sensação de sacrificar-se, já não está certo. Quando você faz as coisas por amor, você nem sente que você está se sacrificando. Não é verdade, irmãos? Porque Deus é amor. Roderico nos fez ver qual é o maior mandamento. Onde está isso? Marcos 12:30. Ah, Senhor Jesus. Porque chegou um escriba, é isso? Perguntou a Jesus qual é o principal de todos os mandamentos. Qual é o primeiro que eu tenho que cumprir? Deixa comigo que eu vou cumprir. Eu vou praticar. Eu sou bom, eu sou escriba. Eu sei fazer das coisas. Eu não sou leigo, eu sou do clero. Irmãos, o homem não tem capacidade não. Se não matarás, tá bom, eu vou praticar. Só que no Novo Testamento, não é só não matarás. O Senhor Jesus aumentou a exigência. Ele disse, se você odiar ao seu irmão, você já está matando o irmão. Quem aqui nunca odiou na vida? Levanta a mão, nunca odiou na vida. Eu sou um bonzinho, eu só amo, nunca odiei nada. Irmãos, não existe. Irmão, nós não temos capacidade. Então, se você quer cumprir os mandamentos, e procura qual mandamento cumprir, irmãos, essa é a resposta. Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Sabe por que isso? Porque a fonte do amor está nele. O Senhor é o único Deus. Afora Ele não há outro Deus. Não há outro que possa te dar essa fonte. Ele é a fonte do amor. Se você ama Ele, Ele vai te encher de vida. Ele vai te encher de amor. E você vai ser capaz de amar o segundo mandamento, que é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Irmãos, quem consegue amar o próximo como a si mesmo? Quem consegue? Puxa, eu amo esse irmão, essa pessoa, como a mim mesmo. Não existe nesse universo pessoa que você mais ama do que você mesmo. Não é? Todos se amam. Todos são egoístas. Todos só pensam nele mesmo. Mas, irmãos, esse amor de Deus é capaz de nos fazer amar o próximo como a nós mesmos. Irmãos, essa realidade está acontecendo entre nós. Eu não estou falando de uma utopia, numa coisa que não está acontecendo. Está acontecendo entre nós. As pessoas estão entrando, tendo contato conosco, vão ver que o amor aqui é um amor genuíno. Não é amor fingido. Não é falso. Ninguém aqui ama, quer receber algo em troca. Não é amor interesseiro, porque é o amor de Deus. Que dá, não quer nada em troca. É só doador. Irmãos, é isso que o Senhor quer. Irmão, o Senhor quer ganhar muitas pessoas. Você acredita nisso? Não só essa tribo, o Senhor quer ganhar das 12 tribos. E o Senhor quer usar você e eu. Todos nós aqui, cada um aqui. Não pensa, vamos deixar os irmãos responsáveis resolverem esse problema. Vamos deixar alguns irmãos que são sacerdotes ganharem as pessoas para Deus. Não, todos nós. É só nós abrirmos um coração e dizer, Senhor, eu também quero ser útil, ser um sacerdote
que leva os homens a Deus, irmãos, eu tenho certeza que ainda esta semana o Senhor vai te dar experiência. Aí eu não tenho oportunidade de servir no Boca Café, mas onde você estiver, no seu trabalho, no seu lugar, onde você estiver, abrindo o seu coração, o Senhor vai mandar pessoas para você levar a causa delas para Deus. Você vai orar com elas. Irmãos, o principal é levar essas pessoas a invocarem o nome do Senhor. Não é o nosso conhecimento bíblico que vai convencer ninguém. Irmãos, é tocar na vida, ajudar as pessoas a ter um contato vivo com Deus, com o Senhor Jesus. Irmãos, aí a vida toda muda. Não é você que tem essa capacidade, é Deus, a vida de Deus tem essa capacidade. Senhor Jesus. Amém. Por isso que vou ler só aqui na... Ó Senhor Jesus. Domingo. Vamos ler domingo. Último parágrafo da página 92. A economia neotestamentária de Deus constitui a fé objetiva, da qual devemos alimentar-nos a fim de que se torne subjetiva dentro de nós. O Senhor nos mostrou que podemos colocar em prática esse encargo espiritual por meio dos bucafés e colportores. Na nossa concepção do nome bucafé, unimos o termo book, livro em inglês, com fé, por meio da preposição a. Desse modo, ao escolhermos o nome Bucafé, procuramos inserir nele o próprio objetivo de dispor ao público os livros que promovem a fé. Bucafé não é livraria com cafeteria. Bucafé é um ambiente onde nós promovemos livros que promovem a fé. Vão entender a diferença? A fé objetiva, a economia neotestamentária de Deus, composta dos itens essenciais revelados no Novo Testamento, nos quais cremos, deve ser trabalhada para dentro da nossa fé subjetiva. A fé, portanto, é o resultado da obra de Deus trabalhada no homem tripartido e inclui as obras do Pai, do Filho e do Espírito infundidas dentro do homem tripartido. Os bucafés, além de oferecerem um ambiente agradável e aconchegante, propiciam que a fé seja constituída dentro das pessoas. Irmãos, estar num ambiente aconchegante menor, mais direcionado com atenção mais direta, né? Face a face, sem restrição do tempo, é uma excelente opção para que as pessoas que circulam pelas movimentadas ruas, principalmente de São Paulo, recebam o Evangelho do Reino. Os colportores, por sua vez, também desempenham um papel semelhante e de igual importância. Eles fazem um papel do sumo sacerdote, levando as pessoas a Deus, apresentando-lhes o Evangelho para a salvação e o alimento espiritual capaz de fazê-las crescer em vida. Quer seja por meio dos bucafé, quer seja pela colportagem, o Senhor deseja que preguemos o Evangelho do Reino e levemos a palavra de Deus às pessoas, ajudando-as a crescer na fé. Louvado seja o Senhor. Irmão, vamos ler juntos esse último parágrafo, como uma oração nossa. Quer seja por meio dos bucafés, quer seja pela colportagem, o Senhor deseja que preguemos o Evangelho do Reino e levemos a palavra de Deus às pessoas, ajudando-as a crescer na fé. Louvado seja o Senhor. Vamos levantar, vamos orar em pequenos grupos. Amém?